Shalom, shalom, minha irmã. Vamos aprender? Porque aprendizado muda comportamento. Nós estamos nesse caminho lindo, projetado, sonhado, desejado, principalmente pelo Senhor para as nossas vidas. Quando nós trilhamos esse caminho de sabedoria, com certeza, as únicas beneficiárias serão nós mesmas. Então, que a gente não possa utilizar justificativas, desculpas. Muitas vezes as pessoas elas têm uma fala na boca, nos lábios, uma fala geral. Não tenho tempo. Eu sempre costumo dizer que tempo é planejamento. E a ciência comprova isso. Então, tempo é planejamento. Então, quando eu digo eu não tenho tempo, é decisão. Então, se você é uma daquelas que fica adiando, protelando, não realiza, não faz, não é por falta de tempo. Talvez seja por falta de planejamento. E eu quero convidar você nesse dia a se organizar, se planejar e caminhar pelos caminhos de sabedoria. Sabedoria humana? Não. Autoajuda? Não. Mas eu quero desafiar você a andar pelo caminho da ajuda do alto, entendendo a palavra, entendendo o amor de Deus, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. É muito comum a gente ouvir pessoas falando, porque a mulher sabe, porque a mulher sabe. A mulher sábia é uma caminhada, a mulher sábia é uma construção, a mulher sábia é um caminho a ser percorrido, é aprendizado. Nenhuma de nós nasceu o tipo oráculo da sabedoria. Não é assim que funciona. É uma caminhada, é uma jornada. Mas quando eu busco nessa caminhada, nessa jornada, nesse entendimento, com certeza as respostas virão. E eu quero, nesse dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 15 de Provérbios, que é a nossa proposta, caminho de sabedoria, trilhar pelos caminhos de sabedoria de Provérbios. Nesse dia, a nossa tarefa devocional é entender e declarar. Então, olha só, por que eu preciso entender? Porque eu vou declarar coisas que eu não entendo. Como eu vou digerir isso? Como eu vou elaborar mentalmente coisas que eu estou declarando que eu não sei nem o que é, que eu não entendo, que para mim é muito, algo meio que do outro mundo. Não, eu preciso entender as minhas ações, eu preciso entender os meus comportamentos e eu preciso entender a minha fala. Eu preciso entender aquilo que sai da minha boca. Porque tudo que sai e tudo que entra na nossa boca passa pelo nosso sistema nervoso central, que é a nossa mente, é o nosso entendimento, vai gerar pensamentos e os pensamentos eles vão gerar emoções. Isso é natural. Só que às vezes a gente não para fazer um filtro básico, às vezes a gente não para dar uma analisada naquilo que nós estamos declarando. E eu quero desafiar você nesta manhã a ler o capítulo 15 de Provérbios. Mas eu não comecei desde o início, agora que eu estou chegando aqui e eu não sei como é. Não tem problema, você pode começar do capítulo 15. Quando você chegar lá no final, aí você, em vez de finalizar no 31, você começa no 1, 2, 3, e é natural, não tem uma ordem, não tem um roteiro pronto, tem um aprendizado a ser revelado, tem um aprendizado a ser entendido, tem um aprendizado a ser elaborado e a partir desse aprendizado mudar muita nossa percepção, nosso entendimento e os nossos pensamentos em relação a nós e em relação ao outro. Isso é necessário e nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos olhar com clareza o que está ao nosso redor e principalmente o que está em nós. Então, se você por um acaso chegou aqui e não entende o que está acontecendo, eu quero só dizer para você, estamos no caminho de sabedoria, lendo o livro de Provérbios. Nós temos um devocional
que é totalmente de Provérbios, onde você vai poder colocar a sua experiência lá no devocional. No devocional tem algumas listas de aprendizagem para você, para cada capítulo que você lê, tem um entendimento, o que Deus revelou para você, tem a parte que você faz o seu resumo diário, as coisas que foram reveladas. Eu vou deixar o link do devocional aqui embaixo, caso você tenha interesse, você pode estar adquirindo. Vai ajudar você no seu processo de caminhada, porque às vezes a gente lê, fica meio perdida. E agora, o que é que eu faço? Então, o devocional, ele é exatamente para que você tenha um caminho, um rumo. E a partir desse caminho, você construir a sua própria história. No devocional, você não vai ler nada, você vai escrever. Você vai escrever aquilo que Deus ministrar em você. Ele é um comando de um passo a passo para que você possa entender o que você está fazendo e o que você está lendo. E você passe, então, a ter clareza. Dentro desse contexto, eu preciso comprar? Não, você não precisa comprar nada. Você precisa, sim, aprender. Porque o aprendizado, ele muda comportamento. Então, se você não vai adquirir o devocional, você não tem problema nenhum. Compre um caderno. Mas que esse caderno, ele seja para esse tempo de caminhos de sabedoria, que você registre tudo aquilo que você está aprendendo. Uma coisa que eu tenho repetido nesse tempo: não confie na sua mente para ficar registrando aquilo que Deus liberou para você. E eu estou fazendo, a gente ainda não finalizou, estamos próximos de finalizar. Eu estou fazendo os caminhos de sabedoria em família, com meu filho. E eu confesso a vocês que tem sido assim, revelador para a nossa vida. Eu estou escrevendo tudo, porque eu já tenho a prática da escrita terapêutica, já faz parte da minha vida há muito tempo. Porque antes Deus falava comigo, um mês depois eu não me lembro. Um mês depois, o que foi que Deus falou comigo mesmo? Então, assim, muita coisa na minha vida foi perdida por eu não entender que eu precisava escrever, que eu precisava desenvolver a escrita. Então, quando eu passei a atender clinicamente, foi uma das coisas que para mim foi, na realidade, reforçou a ideia de que eu precisava escrever. Então, eu passei a utilizar a escrita terapêutica já há um bom tempo na minha vida. Normalmente eu compro, já falei aqui, mas eu vou repetir, porque eu quero animar você a fazer esse tempo de escrita terapêutica. Todo ano eu compro um caderno, independente do devocional, e a partir dessa compra, desse caderno, de adquirir, de estar ali, é um renovo, é um recomeço. Mas é o primeiro ano que eu faço Caminhos de Sabedoria, que eu leio o provérbio com a intenção de ter esse conhecimento, de ser essa mulher sábia, de construir uma nova versão minha em provérbios. Então, quando eu estou aqui diante desse desafio, meu coração, ele se alegra de fato. E uma das coisas que eu também já compartilhei com vocês, meu desejo é todo início de ano fazer isso. Porque eu sei que cada novo ciclo são ferramentas novas, são liberações novas, é um entendimento novo, e eu preciso estar mentalmente atualizado. Então eu entendo que o que Deus está liberando para mim, para a vida do meu filho nesse momento, nessa estação, é para essa estação. Então eu preciso renovar isso, renovar as ferramentas, renovar as estratégias, e a partir daquilo que eu recebo em Deus, eu vou usar naquela estação. Então, eu tenho muita clareza em Deus de que esse tempo, tudo que Deus tem liberado é para essa estação. Então, eu já gerei no meu coração, e eu tenho gerado isso em Deus a cada dia, que Ele venha me renovar todo o início de ano a partir de provérbios, porque ele é muito rico. Provérbio é uma riqueza de orientações e conselhos para a nossa vida. Então aqui a gente aprende tudo. A gente tem um acervo riquíssimo, e nós não podemos ter esse acervo riquíssimo fechado. Porque aí, se ele está fechado, se não tem o manuseio, se não tem a leitura, se não tem o treino de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi,
nada vai acontecer. Mas se eu tiver esse entendimento, eu vou colocar em prática. E tudo que eu aprendi, eu vou trazer para a minha vida. E eu tenho plena convicção que Deus está nesse projeto. E eu também tenho plena convicção que quando você começar a trilhar os caminhos de sabedoria, Deus vai mudar muita coisa na sua história. E como nós temos a nossa tarefa devocional entender e declarar, então você vai ler, como eu já falei, o capítulo 15, e você vai encontrar um versículo para que você possa declarar na primeira pessoa, eu, na terceira pessoa, meu filho, minha casa, minha família. Por exemplo, eu vou partilhar com vocês o que eu escolhi. Então, o capítulo 15, verso 13 diz assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Gente, tem algo mais atual do que isso? Não tem. Os tempos que nós estamos vivendo, as pessoas com níveis de estresse alto, com alegria que não existe, enfrentando inúmeras questões emocionais. Em outra versão, aqui ele diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu vou ler o comentário da parte aqui que está acrescentado aqui nessa versão. E diz assim: o verdadeiro coração alegre só pode existir quando Cristo estiver morando nele, tendo pleno controle dele. Então, Cristo precisa morar nele, nesse coração, e ter o pleno, o todo desse coração. Então, o coração não se abalará nem pelas boas notícias, nem pelas más notícias, mas o seu gozo estará no Senhor. Gente, que coisa linda! Então, a alegria do nosso coração, ela está no Senhor. Ele precisa morar nele, ter o todo dele. E aí a gente vai começar a entender que quando nós estamos voltados, alicerçados, confiando no Senhor, nem notícias boas nem ruins, elas vão nos alterar, porque a nossa confiança, ela está em Deus, e a nossa alegria, ela não é construída em coisas, a nossa alegria não é construída em matéria, a nossa alegria não é construída na terra, a nossa alegria não é construída em coisas passageiras, a nossa alegria, ela está no Senhor. É no Senhor que nós nos alegramos. Claro, evidentemente que nós estamos na terra e nós não estamos negando nem nada. Quando nós temos vitórias, é comum a gente se alegrar e ficar eufórico. E quando nós temos notícias ruins, também é comum, em algum momento, a gente se abater e ter um tempo de tristeza. Mas eu quero que você entenda que lá no fundo, no profundo da nossa alma, mesmo nos momentos difíceis, a nossa alegria, ela é mantida no Senhor, pela confiança que nós depositamos nele, porque é por ele, para ele que são todas as coisas. Deus, ele já sonhou com você. Deus, ele já projetou todas as coisas na sua e na minha vida. Deus, ele já fez acontecer. O projeto de Deus para nós já está finalizado. Ele não está sendo construído, ele finalizou, ele iniciou e finalizou antes mesmo que nós existíssemos. Nós é que saímos do prumo, nós é que descarrilhamos o trem, nós é que pegamos atalho, nós é que queremos ver o imediato, agora, e tem que ser nesse momento, nesse tempo, e nós não sabemos esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, e independente do tempo que você e eu estejamos vivendo, que a nossa alegria, ela possa estar no Senhor, porque o coração alegre embeleza o rosto. Nessa versão, o coração alegre ilumina o rosto, mas a alegria da alma abate todo o corpo. E aqui a alegria da alma, o coração alegre embeleza o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Que nós possamos nos levantar como mulheres que têm entendido o chamado de Deus,
Que nós possamos nos levantar como mulheres cheias da presença de Deus. Que nós possamos nos levantar como mulheres intercessora dentro dos nossos lares. Que nós possamos nos levantar como mulheres que possam ter na boca palavras de sabedoria, de entendimento. E eu quero desafiar você nesta manhã a escolher um versículo como eu escolhi esse, o 13, a alegria do coração ilumina todo o meu rosto. Eu quero declarar isso no decorrer desse dia. A alegria do coração vai invadir, iluminar o rosto do meu filho. A alegria do coração vai estar iluminando toda a minha casa, toda a minha família. E eu quero declarar isso todo o tempo na minha vida. Porque problemas nós sempre vamos ter. Não existe ninguém que não tenha lutas, que não tenha problema. Mas eu me decido, eu me posiciono em Deus nesse dia para declarar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida do meu filho, a alegria do Senhor. Que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra ela possa reverberar no seu coração, no seu entendimento, na sua vida. E que você possa, nesse dia, alcançar a alegria do Senhor, talvez tão almejada por você, que você tem buscado em outras coisas, mas que ela está diante de você, no Senhor. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua semana. Fica na Shalom do Senhor.